Graça e paz a todos. Amém, irmãos? Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui. Fico muito feliz por retornarmos a esse lugar. Eu fiz ontem, também tive a honra de trazer a palavra de Deus aqui. E mais uma vez espero que eu não traga nada de mim mesmo, mas que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir com fidelidade a sua palavra, que Ele cresça e eu diminua, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiramente, na Epístola de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Depois dessa encenação que exaltou o nome do Senhor Jesus, no qual foi representado o mundo espiritual, eu acho muito importante que nós venhamos demonstrar isso pela palavra de Deus. Então nós vamos fazer duas leituras aqui para que eu entre na palavra. A primeira delas é em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Como eu disse ontem, eu tive que mudar a minha Bíblia anterior era uma letra gigante, mas uma versão não tão gigante assim. E eu preferi então optar por uma Bíblia cuja letra não é tão grande, mas pelo menos a versão é mais fiel, que é a Almeida Corrigida Fiel. E Efésios capítulo 2 nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Este é o primeiro texto que nós vamos ler, e agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em outro texto que encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, uma parábola muito conhecida, uma das mais famosas do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais,
onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Gostaria de pedir para aumentar um pouquinho mais o volume para mim. A minha garganta está pegando, eu vou ter que falar bem baixo aqui para tentar conseguir chegar até o final desta pregação. Mas tenho certeza que com a intercessão dos irmãos, e há muitos irmãos que têm orado por mim nesses dias, sabendo da minha missão nesse lugar, e eu também tenho orado para que o Senhor me use aqui como instrumento dele, para a honra e glória do seu nome. Meus queridos irmãos, o primeiro texto que nós lemos é um resumo do verdadeiro Evangelho, do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus veio a esse mundo nos libertar das trevas, nos libertar do maligno. No primeiro texto que nós lemos em Efésios capítulo 2 está escrito que todos nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, estávamos destinados à ira de Deus, destinados ao inferno. O primeiro texto que nós lemos nos diz também que todos nós estávamos sujeitos a um espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, uma entidade espiritual maligna que atua nas pessoas que não têm Cristo e que as obriga a andar nas trevas, que as obriga a andar no pecado. Mas estas mesmas pessoas têm a possibilidade, assim como nós tivemos e soubemos aproveitar, de por meio de Cristo Jesus encontrarmos a verdadeira liberdade, que é a liberdade para dizermos não para o pecado que antes nos oprimia. Nesta encenação que nós vimos aqui antes do início desta mensagem, nós vimos uma mulher que estava sendo oprimida por demônios, que estava sendo instigada a se alcoolizar, se drogar, se prostituir, se maltratar, se cortar e até mesmo se matar. Mas então ela teve um encontro com Cristo. E isso mudou a sua história. E eu espero que todos nós compreendamos que nós estamos participando de cultos como este, para que nós venhamos conhecer a Cristo, e muitos aqui já o conhecem, e para que aqueles que já o conhecem venham crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, cada dia mais se tornar semelhantes a Ele, estar nele. A missão que Deus me deu aqui, nesse congresso de jovens, intitulado Explosão da Graça, e cujo título amanhã será o tema da minha pregação, mais especificamente, e por isso eu queria aqui incentivar você a estar aqui amanhã também. A missão que Deus me deu ao vir aqui é, antes de tudo, a missão de que todos vocês que estão me ouvindo não tenham nenhuma dúvida de qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque hoje em dia a mensagem de Cristo tem sido deturpada. Hoje em dia as igrejas têm perdido o foco, muitas delas, infelizmente. Como eu disse ontem na minha mensagem, muitos estão sendo enganados e não estão percebendo. Muitos estão contaminados com tantas influências deste mundo e não estão se dando conta de o quanto isto prejudica a nossa vida espiritual e o propósito de Deus para as nossas vidas.
A parábola do semeador, que foi a nossa segunda leitura, retrata muito bem o que está acontecendo hoje. Como nós sabemos, a semente é a palavra de Deus. E nós temos a certeza absoluta disto, porque esta é uma das duas únicas parábolas que o próprio Senhor Jesus explicou e que está relatada nos evangelhos. Pode ser que ele tenha explicado todas as outras para os seus apóstolos na intimidade, mas a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, o Senhor Jesus explicou, e a explicação do Senhor está preservada no texto sagrado. E a explicação do Senhor começa no versículo 18. Eu gostaria que você visse comigo, por favor. Escutai vós, em Mateus capítulo 13, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, ou seja, a semente é a palavra do reino. A semente é a boa nova do reino de Deus. A semente é o evangelho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Em algumas versões está escrito à beira do caminho. O que foi semeado em pedregais ou sobre as pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Em algumas versões, se escandaliza. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Esta é a explicação que o Senhor deu para a parábola do semeador. Eu gostaria que você notasse algo muito interessante. Uma verdadeira revelação de Deus que eu recebi meditando nesta parábola. Quando o Senhor fala a respeito da parábola da semente lançada à beira do caminho, no versículo de número 19, está escrito: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Ou seja, quem é aquele em cuja palavra foi semeada à beira do caminho? Aquele que escuta a pregação do evangelho, mas não compreende do que se trata o evangelho, não compreende absolutamente nada, não compreende, não dá ouvidos. Este é o primeiro exemplo que o Senhor dá. Agora veja comigo o último exemplo, que é aquele que foi semeado em boa terra. O que foi semeado em boa terra, versículo 23, é o que ouve e compreende a palavra, e por isso ele dá fruto. Ora, pense comigo, entre a semente que foi lançada à beira do caminho e a semente que foi lançada em boa terra, nós temos a semente que foi lançada sobre as pedras, em pedregais, e a semente que foi lançada entre os espinhos. Ora, mais uma vez, pense comigo. Se começamos com a semente, que representa aqueles que não entenderam a palavra, e terminamos com aqueles que entenderam a palavra, entre um extremo e outro extremo, estão aqueles que compreenderam mal o evangelho. E quantos são aqueles
que compreenderam mal o Evangelho. Quantos são aqueles? Por exemplo, aqueles que foram lançados sobre os pedregais, diz que o texto, que são aqueles que recebem a palavra com alegria, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Por que será que ele recebeu essa palavra com alegria? Meus queridos irmãos, eu já escutei, já até li em livros, algumas pessoas dizendo que esta parábola não deveria ter por título a palavra do semeador, porque o foco da palavra seria a terra, o terreno. Então eles dizem, deveria se chamar a parábola dos terrenos. O terreno à beira do caminho, o terreno entre os espinhos, o terreno entre as pedras e o bom terreno. No entanto, irmãos, é interessante como as pessoas querem ser mais inteligentes, sábias, que o próprio Senhor Jesus. Porque quem deu o título para essa parábola não foram as editoras da Bíblia. Quem deu o título para essa parábola foi o próprio Senhor. Veja comigo, aqui no versículo de número 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. O foco desta parábola é o semeador. O foco desta parábola não é a terra, o local onde a semente cai, mas aquele que lança a semente, aquele que prega a palavra. Ele precisa pregar a palavra de um modo que todos a compreendam, que todos entendam o que está sendo dito. E o que nós vemos hoje é exatamente este problema acontecendo. Quantos são os pregadores que nem sequer sabem do que se trata o Evangelho? E por não saber do que se trata o Evangelho, anunciam Jesus por N motivos circunstanciais, materiais, fúteis, passageiros, e não pelo motivo correto, que é a libertação da nossa alma, que é nós sairmos das trevas e entrarmos no reino de luz, no reino de Cristo, termos uma novidade de vida, uma transformação, vivermos não mais para nós mesmos, deixarmos de sermos egoístas e encontrarmos a verdadeira felicidade que está no propósito para o qual existimos, que é vivermos para a glória de Deus. Somos a coroa da criação de Deus. E qualquer um de nós que não viva para a glória de Deus tem uma vida infeliz. Mas bem-aventurados aqueles que conhecem realmente a Cristo, que compreendem o Evangelho, que compreendem que não se trata de termos um carro zero, uma casa própria, roupas novas, caras, importadas, o celular mais novo, o último lançamento. Não está em nada disso, em nada disso. Quantos são aqueles que hoje estão confundindo as coisas? Na nossa igreja nós temos um pastor, que é um meu pastor auxiliar, um dos pastores que me auxiliam. Ele disse que certa vez ele estava no sinal, aliás, no ponto do ônibus, e havia um jovem também naquele ponto de ônibus, e se aproximou um senhor com um folheto e deu para aquele jovem. Até aí, ótimo, está evangelizando, amém? Amém. Mas qual evangelho? Essa é a questão. Qual evangelho? E o pastor escutou o que aquele homem estava falando com aquele jovem. E a primeira pergunta para aquele jovem foi: meu jovem, você está trabalhando? E ele disse: olha, na verdade eu estou desempregado. Fiquei desempregado. Oh, meu filho, aceita Jesus e ele vai te dar o melhor emprego da sua vida. Meu jovem, você tem namorada? Ele falou: eu tenho uma namorada, sim. Mas você é feliz com ela? Para dizer a verdade, o nosso namoro não está indo muito bem, não. Meu filho, aceita Jesus que ele vai te dar uma namorada linda,
que vai compreender você, que vai amar você, sabe? E aí, foi por aí mais ou menos a conversa, ou seja, apresentando o Jesus Papai Noel, né? Ele vem com um sacão de presentes para você. Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Será que foi esse o propósito? Será que isso é o que significa a graça de Deus? Foi por esse motivo que ele sofreu os açoites. Por esse motivo é que ele foi esbofeteado. Para que nós curtíssemos essa vida. Para que a nossa carne se deleitasse. Será que foi por esse motivo? Você sabe que não. Mas esse é o evangelho que muitos têm pregado hoje. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não disse que não teríamos aflições, ele disse que as teríamos. Então como é que pode hoje igrejas terem o slogan: pare de sofrer, chega de sofrer, sofrer nunca mais? Como assim? Como assim? Mas quem ouve uma notícia dessas, que maravilha! Aceitar Jesus é nunca mais sofrer? Ah, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu nunca mais vou sofrer. Não vou ter sofrimento mais na minha vida. Então essa pessoa recebe este evangelho deturpado com alegria. Que alegria! Eu aceitei Jesus. Hoje tem igrejas que quando alguém aceita Jesus solta confetes, bolas, né? Toca música, oh, aleluia! Onde estão as lágrimas dos que aceitam Jesus? Porque este evangelho não fala de arrependimento de pecados. A coisa está tão séria, e não é de agora que ela está séria. O evangelho que hoje é pregado é um evangelho que não fala mais da necessidade do arrependimento de pecados, que não confronta mais o homem com a necessidade de mudança, que o evangelho nos confronta a termos. Prova disso é que outro dia eu encontrei uma apostila de um curso de evangelismo que há mais ou menos uns 12 anos atrás, minha esposa e eu fizemos numa igreja, não vou dizer a denominação, quase que sai aqui. E essa igreja, ela diz que é uma igreja missionária, e a gente foi lá fazer o curso de evangelismo. Mesmo eu sendo pastor, fui lá humildemente, me sentei como aluno para fazer o curso de evangelismo. E aliás, eles levaram o curso na nossa igreja, não foi isso? A equipe foi lá dar o curso na nossa igreja. E nos deram apostilas. E outro dia, arrumando a casa, eu encontrei uma das apostilas. E a apostila ensinava a evangelizar com a estratégia dos 5 dedos. Não sei se você já ouviu falar da estratégia dos 5 dedos. O primeiro dedinho: Deus ama você. O segundo dedinho: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aí vai os 5 dedinhos. O que eu achei curioso ali é que não havia em nenhum daqueles dedos a necessidade do arrependimento. Ora, como foi que Jesus começou pregando o seu evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. João Batista, da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, alguém pode dizer: não, isso foi antes da redenção, isso foi antes da cruz. Pois muito bem, Pedro, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, qual foi a pregação dele? Vocês se lembram? Aquele povo todo perguntou: o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os dias de refrigério da parte do Senhor. Paulo, o apóstolo da graça. O apóstolo do quê? Da graça, irmãos. Da graça, o tema deste congresso: explosão da graça. Paulo, o apóstolo da graça, pregando aos atenienses. Como foi que ele pregou? Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O arrependimento continuou sendo pregado.
E o que é o arrependimento? Uma palavra grega, metanoia, mudança de mentalidade. Termos uma nova mente, não mais segundo o curso deste mundo, mas a mente de Cristo Jesus. Querermos mudar interiormente, isto é arrependimento, isto é conversão a Cristo, isto é o Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento. A primeira evidência da verdadeira fé em Cristo é a conscientização de que precisamos nos arrepender. E aqueles que não recebem este ensinamento, recebem a Cristo, supostamente a Cristo, com grande alegria. Grande alegria. Mas o que foi que o Senhor Jesus disse? Veja comigo, por favor. Versículo de número 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se escandaliza. Pula fora. O quê? Quer dizer que porque eu me converti a Jesus agora eu sou inimigo do diabo? Tem medo do diabo. Não compreendeu que o diabo está sujeito a Cristo. Não compreendeu que muito pior do que ser inimigo do diabo é ser inimigo de Deus. E a palavra de Deus declara que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. O diabo é uma criatura miserável, caída. Deus é o soberano criador do universo. Melhor é ser amigo de Deus. Melhor é ser amigo de Deus. A respeito disso, Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo, a carne, e depois nada mais podem fazer. Temei antes aquele que após matar o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno. Quem é este? Deus, o Pai, o Senhor, o Todo-Poderoso. Será que nós tememos a Deus? Para que não façamos aquilo que não lhe agrada? E para que andemos segundo a sua vontade? O Evangelho é este convite a nos tornarmos filhos de Deus. E um filho tem o DNA do pai. Os meus filhos, por exemplo, o Gabriel pode até não parecer tanto comigo, a sua face, mas parece muito com a mãe. Já o Felipe, se estiver no meio de 1000 jovens, vão falar: ah, isso aí é o filho do pastorado. Se não reconhecer ele pelo rosto, reconhece ele quando ele anda, que dizem que ele anda igualzinho o pai. Tem o DNA do pai. O Gabriel tem o meu temperamento. É sanguíneo, é difícil de mudar de opinião, temperamento do pai. Né? Tem o meu DNA também. E se nós somos filhos de Deus, nós vamos nos parecer com o Pai, vamos nos parecer com o Senhor. E o Evangelho é este convite, a nós nos tornarmos filhos de Deus, não mais filhos da ira, filhos de Deus. Você quer ser verdadeiramente filho de Deus? Essa é a questão. Essa é a questão. A minha maior alegria é quando eu percebo alguma mudança no meu caráter para melhor. É quando eu percebo que a minha personalidade está sendo transformada pelo poder da palavra de Deus, operando em mim mediante o Espírito Santo, que nos é dado gratuitamente, quando nós pedimos em oração. O Senhor Jesus disse: se vós que sois maus, e ontem eu deixei bem claro aqui, que ninguém é bom a não ser Deus, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você tem pedido o Espírito Santo? Você tem pedido uma novidade de vida, uma vida em santificação, o abandono das práticas?
que agradam as trevas, que por elas são produzidas e incentivadas. Muitos não compreendem que o Evangelho se trata disso. E quando vem a perseguição, e ela vem, irmãos, ela vem. Se você se aproxima de Cristo, ainda que tendo ouvido um evangelho deturpado, não pensem vocês que os demônios deixarão isso para lá. Eles não deixarão. Eles estarão à espreita. Eu tenho uma pregação que está na internet, cujo título é, título assustador, viu? O diabo não desistiu de você. O diabo não desistiu de você. Muita gente pensa que depois que aceita Cristo, o diabo não vai mais importunar. Pelo contrário. Ele vai tentar tirar você desse caminho. Ele vai colocar tentações na sua caminhada, para ver se você vai nelas tropeçar, cair e afundar. Como Pedro, que quando tirou os olhos de Jesus, afundou. Mas ele ergueu as mãos e clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão e o trouxe de volta. Uma perfeita ilustração de que o Senhor Jesus está sempre pronto a nos socorrer, irmãos. Ainda que você tenha tirado os olhos dele, volte a olhar para ele. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os ventos desse mundo, para as tempestades desse mundo. Se estamos em Cristo, não temos que temer nem mesmo a morte, porque amamos o Senhor. E se amamos o Senhor, todas as coisas concorrem conjuntamente para o nosso bem. Amém. Não tenha medo. Apenas cuide de amar o Senhor sobre todas as coisas. E todo o resto virá por acréscimo, queridos. Todo o resto. Tudo que for necessário à sua vida virá por acréscimo. Mas como está esse amor pelo Senhor? Aqueles que aceitam Jesus por interesses materiais e não têm esses interesses satisfeitos, porque o Senhor não nos prometeu essas coisas. Aqueles que as prometem nas pregações estão deturpando o verdadeiro Evangelho. Quando estas pessoas percebem que mesmo tendo dado tudo numa fogueira supostamente santa, por exemplo, e não recebem 100 vezes mais, algumas não somente se desviam, nunca mais querem ouvir falar de Jesus, mas até mesmo ficam perturbadas mentalmente. Eu já ouvi casos de pessoas que ficaram perturbadas mentalmente, porque deram tudo numa campanha, numa determinada igreja, com a promessa de que receberiam alguma coisa que não aconteceu. Como por exemplo, uma irmã que eu conheci, que no início da minha caminhada muito me ajudou, mas ela foi para uma determinada denominação, que ensina o tempo todo que os membros, que aqueles que são de Jesus, não podem estar nunca satisfeitos com o que têm. Eles têm sempre que querer mais, e mais, e mais. Se tem um carro, tem que ser zero. Se é zero, tem que ser importado. Se tem uma casa, tem que ser própria. Se é própria, tem que ser duplex. Se é duplex, tem que ter piscina. E por aí vai. E por aí vai. Tá? É uma igreja que diz que o crente não somente tem que ter o que comer e vestir, como disse Paulo. Paulo declarou: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Contentes. Quantos aqui comeram hoje? Vestidos, eu sei que todos vocês estão. Então olha para o seu irmão, ver se ele está sorrindo. Se ele não estiver sorrindo, ele não comeu hoje ainda, né? Quem comeu hoje está aqui, está vestido, está contente. Mas certa vez nessa igreja eu vi pela televisão o bispo dessa igreja entrevistando uma irmã. Irmã, o que Jesus fez na sua vida? Ah, eu consegui um emprego e coisa e tal. E a irmã está satisfeita? Claro que eu estou satisfeita. Aí ele olhou para a igreja: aí meus irmãos, ela está satisfeita. Ela tem que estar satisfeita, sim ou não? Aí a igreja toda: não. Todo mundo doutrinado. A satisfação dessas pessoas não é a salvação. A satisfação dessas pessoas é conquistar cada vez mais coisas materiais. Coisas materiais. Coisas materiais. Coisas materiais.
O ser humano, por natureza, já é ganancioso. Por natureza. Agora imagine alguém sendo alimentado desta ideia, culto após culto, semana após semana. E essa senhora ligou para mim um dia e ela disse: pastor Alan, eu estou muito angustiada já faz tempo. Eu falei: por quê? Porque, pastor, eu estou na igreja que eu estou há quase 30 anos, você sabe. E até hoje eu não sou rica. Até hoje eu não tenho um carro. Até hoje eu não tenho uma casa própria. Muito menos ser rica. E pelo que o pastor ensina, é porque eu estou em pecado. É porque eu estou debaixo de alguma maldição. E aí eu tive que explicar para ela o verdadeiro evangelho. Mas é difícil, irmãos. Nem todos querem aceitar o verdadeiro evangelho. Porque muitas pessoas que estão nesses lugares estão buscando isso mesmo. Estão buscando isso, bens materiais. Não querem uma vida espiritual, não querem crescimento espiritual, não querem Deus. Querem as coisas materiais. Que Jesus chamou de Mamon, o Deus das riquezas. Mamon é a personificação das riquezas. O Senhor nos ensinou: não ajunteis tesouros na terra. Eu pergunto a você, Jesus é o teu Senhor ou Ele é apenas o teu conselheiro? Você obedece se você quiser. Jesus é o teu Senhor, amém? Amém. Se Ele é o teu Senhor como é o meu Senhor, para mim, isso aqui não é uma opção. Ele falou para não ajuntar, mas eu vou ajuntar. Para mim não é opção, para mim é mandamento. E hoje eu encontrei alguém que vive isso, como eu também procuro viver, que é o pastor Cristiano. O único homem que eu conheço, adulto já, né? Quando eu digo que se for jovem, tudo bem. Mas mais de 30? Mais de 18. Mais de 18. Aliás, é uma boa pergunta, qual a sua idade, né? O pastor parece mesmo um garotão. Que não tem conta bancária, não tem cartão de crédito, não ajunta bens desse mundo. Não é incrível isso? Porque para ele o viver é Cristo. O viver é Cristo. E para quem o viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente não tem medo da morte. Como Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas aqueles que estão ajuntando tesouros na terra, coitados, eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho pena. Isto já entra na categoria seguinte, que é a próxima semente. Eu queria que você visse comigo, por favor. Versículo de número 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Alguns pregam um Jesus que não fala de arrependimento, e outros pregam um Jesus que fala de riquezas, como se ele tivesse vindo a este mundo para nos dar bens materiais. Como é que isto se encaixa com este conselho, não, com este mandamento de Jesus? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam. Ajuntai antes tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem consumir, e onde os ladrões não podem roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Se você acha que se converteu a Cristo, mas continua com seus olhos nas coisas deste mundo, desejando-as, ambicionando-as, vivendo por ganância, competindo com teu vizinho, competindo com teu familiar, porque tem gente que é assim. O vizinho não pode comprar uma geladeira nova que o outro, não, enquanto eu não comprar uma igual a dele ou melhor que a dele, eu não durmo. É assim. Você sabia disso? Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci alguns assim. E alguns que se diziam evangélicos. Evangélicos. Irmã competindo com irmã. Irmã de sangue. Sabe? O cunhado deu para ela certo eletrodoméstico. Ela fica apurrinhando o marido. Enquanto o marido não der aquele eletrodoméstico, ela não sossega.
competindo, os olhos nas coisas desse mundo. Mas não foi assim que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou a não servirmos dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas versões traduzem o que significa Mamon, as riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a dois senhores, porque ou você amará mais a um e se devotará a um do que a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Será que nós estamos compreendendo isso? Será que estamos satisfeitos em termos o que comer e o que vestir? Já basta, irmãos. Obrigado. Está falhando? Nem notei. Estou tão concentrado que eu nem notei. Não podemos. Queria pedir para colocar a equalização igualzinha então a outra, que para mim estava perfeito. Não podemos servir a dois senhores. Se você ama as coisas desse mundo, você não está ainda compreendendo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma negação a esse mundo, irmãos. É virarmos as costas para este mundo, porque este mundo jaz no maligno, este mundo está condenado. E quantos são aqueles que estão fascinados com esse mundo, que inclusive admiram pessoas mundanas, porque são cantores famosos, são artistas conceituados, são muito bons atores. Quantos são aqueles que idolatram séries de TV, de cinema, de Netflix? Quantos são aqueles que estão fascinados com as coisas deste mundo, que querem imitar o mundo? Isso não é o Evangelho de Cristo, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Já estou quase concluindo, irmãos. Quando eu digo isso, é mais 40 minutos. Costuma ser assim. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu vou dar uma pausa aqui para, mais uma vez, parece até que eu estou aqui querendo lisonjear o pastor Cristiano, mas é porque realmente achei muito interessante. Não me lembro quem disse que, ou foi o senhor mesmo, que no WhatsApp de manhã coloca aí, já estão cultuando o Senhor no grupo da igreja, porque o nosso culto a Deus é todos os dias. Não é só quarta-feira e domingo, ou qualquer outro dia da semana em que as portas de um templo feitos por mãos de homens se abrem. O nosso culto a Deus é cotidiano, é um sacrifício de todos os dias, é uma renúncia desse mundo diária, é um dizer não para a carne, é um dizer não para o pecado, todos os dias. Esse é o culto agradável a Deus. E ele prossegue dizendo: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Não vos conformeis a esse mundo, mas o que nós vemos hoje em muitas igrejas é exatamente o contrário. Nós vemos as igrejas exatamente iguais ao mundo, porém com um rótulo: Jesus. Colocam um rótulo, mas são as mesmas músicas, as mesmas vestes, o mesmo linguajar, o mesmo comportamento, pessoas pagando o mal com o mal, invejando, sendo gananciosas. Antigamente, haviam empresários que só contratavam cristãos, porque sabiam que os cristãos eram honestos, que os cristãos eram pessoas esforçadas, que os cristãos eram obedientes aos patrões. Então eles só contratavam cristãos.
Hoje é exatamente o contrário. Eu já sei, por exemplo, de uma agência bancária que o gerente colocou a norma: aqui não entra evangélico para trabalhar. Por quê? Porque são preguiçosos, são mentirosos, são gananciosos, são trapaceiros. Essa é a imagem do evangélico hoje. Por isso, esse rótulo evangélico eu não me coloco mais. Porque quando alguém me pergunta: você é evangélico? Eu não sei o que se passa na mente dessa pessoa se eu disser que sou evangélico. Talvez ele pense: então eu tenho que tomar cuidado com esse cara. Porque hoje evangélico é sinônimo de ganancioso. Gente que quer carro zero, que quer casa própria, que vende até a mãe para conseguir essas coisas. Só falta trazer a mãe de oferta na igreja. Como aqui a minha mãe. A sogra é fácil trazer. A sogra não come. Brincadeirinha, tá, irmãos? A minha sogra, que já está na glória, sempre foi uma bênção comigo. Creio que a minha mãe também é uma bênção para minha esposa. Glória a Jesus. Meus amados, será que nós temos compreendido o Evangelho de Cristo? Eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas eu creio que hoje em dia o que está acontecendo é que a maioria dos crentes são como aqueles que estão entre os espinhos. Esses espinhos, o texto bíblico diz, são os cuidados deste mundo. Quantas são as pessoas que não participam de vários cultos ao longo do mês, porque tem outros afazeres que colocam como prioridade. Jesus não é mais a prioridade. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não vim na igreja porque foi aniversário do meu sobrinho. Domingo? Aniversário do seu sobrinho domingo? A sua família não sabe que você é cristão? Você acabou de perder uma grande oportunidade de ganhar um grande galardão. O Senhor Jesus disse: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando nós depreciamos a palavra de Deus, depreciamos a adoração ao Senhor, para agradar nossos familiares, perdemos a oportunidade de dar uma grande mensagem para a nossa família. Eu me converti completamente. Em primeiro lugar é Cristo na minha vida. Faça essa festa outro dia, sábado, sexta-feira, mas nunca no dia do Senhor, que é o dia que eu me reúno com os meus irmãos para adorar a Deus. Eu acho incrível. Quando é que nós vamos viver essa palavra? Quando é que nós vamos mostrar que amamos o Senhor mais do que nossos familiares? Aquele que amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim. Você ama Jesus mais do que seu pai e sua mãe? Você ama Jesus mais do que o seu filho e sua filha? Ama, essa é a questão. E quando é que nós provamos que amamos? Quando estas pessoas têm alguma atitude contrária à palavra de Deus, e nós não ficamos calados, não fingimos que concordamos, nós expressamos a verdade da palavra de Deus e dizemos: está errado. Você precisa pedir perdão para essa pessoa, ou então você precisa perdoar essa pessoa. Está errado você pagar o mal com o mal. Se você fizer isso, o único que sai ganhando com isso é o diabo. Será que nós compreendemos que o Evangelho é nós trabalharmos pelo crescimento, pelo fortalecimento do reino de Deus? E o reino de Deus é o reino do bem, é o reino da paz, é o reino do amor. Não é o reino da ganância, não é o reino da inveja, não é o reino das disputas, não é o reino das inimizades. É o reino da paz que excede todo entendimento. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É claro que nós teremos inimigos, e estes inimigos, disse Jesus, começam dentro da nossa casa. Se realmente nos convertemos, os primeiros a nos perseguir serão os nossos familiares.
Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E um dia o meu pai bateu na mesa, na hora do almoço. Eu estava falando de Jesus, e ele bateu na mesa e disse: você está proibido de falar de Jesus nessa casa. Mas no leito de morte, meu pai se converteu a Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Será que você compreende que seguir a Cristo é algo radical? Radical. Radical. Não é pela metade, é completamente. Se você segue a Cristo pela metade, você não dá fruto. Não dá. Você é como esses crentes que estão entre os espinhos. Porque Jesus comparou as coisas desse mundo e a sedução das riquezas a espinhos. Por quê? Porque é doloroso. Quem vive pelas coisas deste mundo, quando perde um bem material, entra até em depressão. Quem ama o pai mais do que a Cristo, se o pai morrer, a pessoa entra em parafuso, fica anos depressivo. Se um filho morrer, então nem se fala, porque não ama a Deus em primeiro lugar. Agora, se eu amo a Deus mais do que a minha esposa, o meu casamento está protegido. Porque onde quer que eu esteja, eu serei fiel à minha esposa. Porque ainda que os olhos da minha esposa não estejam sobre mim, eu sei que os olhos daquele a quem eu amo mais do que a minha esposa estão sobre mim todo o tempo. E eu quero agradá-lo, porque eu tenho uma aliança com a minha esposa temporal, mas a aliança que eu tenho com Jesus é eterna, é para todo sempre. E eu não quero desagradar o meu Senhor. Louvado seja Deus. Isso é o Evangelho. Glória a Jesus. Glórias ao Senhor. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Vivermos para Ele, sermos dEle e tudo fazermos por Ele, para a sua glória. Vivermos para a glória de Deus. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, padecerão perseguições. Está escrito em 2 Timóteo 3:12. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você não é perseguido, se ninguém odeia você, se ninguém detesta a tua santidade, porque a santidade incomoda, irmãos. A luz incomoda as trevas. Você está dentro de uma sala de aula onde todo mundo fala palavrão, mas você não fala. Todo mundo é promíscuo, mas você não é. Todo mundo se veste com indecência, mas você não. Porque não é o meio que nos corrompe. Nós é que em Cristo temos que influenciar esse mundo. Lembre-se de Daniel. Estava na Babilônia, mas rejeitou os manjares. Rejeitou as bandejas desse mundo, não se corrompeu, permaneceu orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E quando fizeram a estátua para Nabucodonosor, ele não se prostrou diante dela, ele continuou orando ao Senhor, continuou buscando ao Senhor de todo o seu coração. E se você fizer assim, você realmente será a diferença nesse mundo. Um verdadeiro cristão. Poucos hoje são salvos, irmãos. Poucos hoje são salvos. Poucos hoje. Eu conheço um pastor que prega o verdadeiro evangelho. E ele teve uma visão na igreja dele. Terrível, terrível. Foi gravado em áudio. Eu fiquei chocado do modo como ele chorava. E gritava, não, não, Senhor, não. Forte, irmãos. No final do culto, ele via. Depois ele me contou o que ele viu que fez ele chorar daquele modo. Ele viu que mais da metade da igreja iria para o inferno, porque não eram verdadeiros convertidos a Cristo. Ele é um pastor que não fala de dinheiro. E como ele não fica falando de dízimo, muitos estão ali por causa disso. Porque amam o dinheiro e finalmente encontraram uma igreja que não fala de dízimo. Eu quero ser dessa igreja, como a igreja que eu pastorei. Nós ensinamos os irmãos a darem o melhor, a dar além do dízimo. Porque quando nos convertemos a Cristo, temos que compreender o seguinte: se no Antigo Testamento 10% era de Deus e o resto ficava comigo,
Vamos compreender o seguinte: no Novo Testamento, nós estamos mortos em Cristo naquela cruz, e ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida, de modo que já não somos mais de nós mesmos, somos de Cristo, tudo é dele, e eu fico apenas com o que eu preciso para me vestir e para comer, e tendo o que comer e vestir eu estou contente. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. A palavra de Deus diz que os crentes trabalhavam para ter o que repartir. Eles não trabalhavam para ter o que esbanjar, como é hoje em dia. O prazer deles era receber o pagamento e ajudar o próximo, ajudar orfanatos, asilos, ajudar quem precisa, comprar um botijão de gás para alguém que não tem, dar um prato de comida para quem está com fome. Era algo tão forte que há um texto antigo que diz que os cristãos, eles jejuavam para dar comida para quem não tinha, deixavam de comer para dar a comida que eles poderiam comer para alguém que não tinha o que comer. Isso é ser cristão, isso é compreender o Evangelho, é compreender que se Jesus nos amou a ponto de dar a sua própria vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, devemos dar a nossa vida. Isso está na Bíblia, pastor? Sim. Você conhece João 3,16, não conhece? Esse versículo está bem parecido com João 3,16, porque está em 1 João 3,16. Deus deu a sua vida por nós, Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está disposto a se sacrificar pelo Evangelho de Cristo? Você está disposto a se doar por Cristo? Está disposto a viver para Ele, a ser dele? Se você continua na prática desse mundo, você não entrou no reino de Deus, você não se converteu ainda. E para que você não tenha dúvida disso, eu encerro essa mensagem com a leitura de 2 textos que muitas igrejas já não mencionam mais. O primeiro deles está na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. É preciso que eu diga isso, irmãos. Talvez essa seja a última oportunidade que eu pregue aqui. E eu digo isso pela proximidade da volta do Senhor. Não porque os irmãos não queiram que eu volte, eu quero voltar, mas por conta da proximidade do Senhor, eu não posso deixar ninguém desavisado aqui. 1 Coríntios 6, versículo 9, nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? E quanto ao que não está aqui na lista, o próximo versículo declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Pastor, eu posso colocar um brinco? Homem, né? Perguntando, por que você quer colocar um brinco? Por que o mundo te atrai? Pastor, eu posso colocar um piercing? Pastor, eu posso colocar um brinco na língua? Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Pastor, eu posso pintar o meu cabelo de verde? Por que o mundo atrai você? Por quê? Porque você não compreendeu o Evangelho de Cristo. Eu não arriscaria minha salvação por um brinco, por uma tatuagem, por um cabelo, por nenhuma vaidade desse mundo, por nada desse mundo, nada. Porque quando nós conhecemos Cristo, todo o resto perde o brilho.
o brilho. Se você olhar para o céu e não tiver nuvens, você verá estrelas. Mas se você olhar para o céu ao meio-dia, você só verá uma estrela, o sol. Quando Jesus nasce na nossa vida, todo o brilho circunstancial desse mundo se vai. É ofuscado pelo brilho de Cristo. E nada mais importa a não ser vivermos para Ele. E como é que eu vivo para Ele? Vivendo nele. Isto é o Evangelho, estarmos em Cristo, cada dia mais conhecermos a Cristo e sermos dele conhecidos. E aí o último texto que eu leio é João 15, Evangelho de João, capítulo 15, que nos diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Existem falsas videiras. Existe um falso Jesus sendo pregado aí. Você precisa conhecer este daqui, o Jesus da palavra. Você precisa ler as Escrituras Sagradas. Você precisa conhecer não apenas partes do Evangelho, você precisa conhecer todo o Evangelho. Precisa conhecer o livro de Atos, precisa conhecer as epístolas. Ah, pastor, eu não entendo. Você não entende? Então pergunte a quem entende mais do que você na sua igreja. Tire suas dúvidas. Como hoje tivemos um bate-papo aqui para isso antes do culto. Há pessoas mais capacitadas, a começar pelo seu pastor, para ensinar você. Você precisa ler a Bíblia. É a tua salvação. Jesus Cristo é a palavra. Você sabia disso? Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus encarnada. Quem rejeita a palavra, rejeita Jesus. Jesus não tem parte com quem rejeita seus mandamentos, com quem ignora o que Ele nos ensinou a fazer. Jesus só tem parte com quem o ama. E quem é que o ama? Quem guarda a sua palavra. Ele mesmo disse: este é o que me ama. Você tem guardado a palavra de Deus? Você ama a sua palavra? Somente assim nós estaremos em Cristo. Então, em nome de Jesus, compreenda o Evangelho. O Evangelho não é para que você viva para si mesmo. O Evangelho é para que você dê fruto. O fruto é a comparação mais perfeita que há. Porque o fruto, a árvore não cobra para dar. Ela dá gratuitamente. Ela não dá para si mesma. Ela dá para quem quiser. E nós somos plantação de Deus. Portanto, o nosso fruto é para a glória de Deus. O nosso fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, humildade, fruto do Espírito Santo de Deus. Você tem sido uma nova criatura. Você tem feito a diferença nesse mundo. Quem realmente se converteu a esse mundo é em Cristo a luz do mundo, é em Cristo o sal da terra. Por isso ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Você tem feito boas obras? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando é que Deus é glorificado? Quando nós damos bom testemunho de Cristo, quando pagamos o mal com o bem, quando abençoamos os que nos amaldiçoam, quando perdoamos os que nos ofenderam, quando pedimos perdão para aqueles a quem nós ofendemos. Isso é ser cristão, isso é ser uma nova criatura, isso é dar muito fruto para a glória de Deus. E eu espero que você seja uma boa terra, que a palavra de Deus encontre em você um bom e reto coração, disposto a viver para Ele, porque dele
e para Ele são todas as coisas. Que você esteja nele, em nome de Jesus. Quero convidar você a orar. Louvado e engrandecido seja teu nome. Louvado e engrandecido seja teu nome. Para todos sempre. Amado Deus e Pai, Pai querido, eu rogo a Ti, ó Deus, que essa palavra encontre, Senhor, lugar em nosso coração, Pai. Que ela não esteja caindo ao largo, à beira do caminho. Que ela tenha sido bem compreendida, Pai. Que venhamos entender que o Evangelho é coisa muito séria, é a salvação da nossa alma. Que todos venham entender que não se trata de uma opção, mas do único caminho de salvação para nós, que é o Senhor Jesus. Livra-nos, ó Senhor, de um evangelho superficial. Livra-nos, ó Senhor, da ideia errônea de que seguir a Cristo é não ter sofrimentos, é viver uma vida num mar de rosas sem espinhos. Ajuda-nos a compreender, Pai, que viver o Evangelho não é conquistarmos bens materiais, não é estarmos buscando riquezas nesse mundo, mas as riquezas espirituais. Pai querido, que todos aqui compreendam, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Que nós não venhamos nos conformar com este mundo, Pai, mas que venhamos receber um entendimento claro da Tua vontade, Pai. E venhamos a renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e seguirmos o Senhor, compreendendo que Te amamos e que precisamos Te amar mais do que todas as coisas e toda e qualquer pessoa, Pai. Porque o que seria da pessoa que nós mais amamos, se não fosse o Senhor? Essa pessoa também estaria perdida. Por isso, Senhor, nós Te amamos mais que tudo, porque o Senhor teve misericórdia de nós, e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Queremos nos apegar a Cristo, nos agarrar a Cristo, e não desperdiçar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai, eu sei que pelas probabilidades é quase certo, Pai, que aqui haja muitos ainda que não estão vivendo no verdadeiro Evangelho, que não se arrependeram de seus pecados, que continuam enganando a si mesmos e querendo enganar os outros, mas não podem enganar o Senhor, Pai. Pai querido, que nesse momento venha uma convicção de pecado, Pai, dada pelo Teu Espírito Santo. Que neste momento estas pessoas venham temer o Senhor, temer o castigo do inferno, a eternidade longe da Tua presença. Senhor, que estas pessoas venham se arrepender e se converter a Ti de todo o coração, Pai. Que elas estejam nesse momento orando e pedindo perdão ao Senhor e se consertando na Tua presença para a Tua glória, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti estas vidas, ó Deus. Toca, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Faça, Pai, a Tua obra, Senhor. Pai, eu não posso convencê-las, só o Teu Espírito Santo as pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Teu Espírito Santo pode convencê-las da necessidade de se converterem a Jesus. Só o Teu Espírito Santo pode convencê-las de que Jesus Cristo é o único caminho da verdadeira alegria, da verdadeira paz, de uma novidade de vida plena. Aleluia! Vida em abundância. Louvado seja Teu nome, Pai. Fala a cada coração, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue orando ao Senhor, querido. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor, Senhor Deus. E Pai, nós reconhecemos a nossa falha. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos da Tua graça. Nós reconhecemos que precisamos do Teu favor. Deus, nós aprendemos, ó Pai, da Tua palavra que não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. Bom é só o Senhor. Só o Senhor que é bom, Deus. Pai, Senhor, Jesus, nos
Nos ajuda, Espírito Santo, a servir ao Senhor como convém. Nos ajuda, Espírito Santo, a praticar a palavra de Deus como tem que ser praticada. Mesmo, ó Deus, que para isso eu venho abrir mão, Senhor Deus, daquilo que eu mais goste. Deus, que mesmo, ó Pai, eu venho abrir mão, ó Pai, daquilo que agrade a minha carne, ó Deus. Não importa, o importante é, Deus, o importante é agradar o Senhor. O importante é cumprir o teu ID. O importante, ó Deus, aleluia, é estar, ó Pai, ao teu lado naquele grande dia. Oh Espírito Santo, oh doce Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, sonda o meu coração e vê se há em nós algum caminho mau e tira, Senhor Deus, o nosso coração, arranca da nossa mente, ó Pai, toda vaidade, em nome de Jesus, que caia por terra toda motivação errada do nosso coração, toda motivação errada, ó Pai, do nosso coração caia por terra, que nós tenhamos, ó Deus, cultuar o Senhor com a motivação certa, que nós tenhamos entrar, ó Pai, nessa igreja em dias de culto com a motivação certa, ó Pai, que é buscar a Tua face, que é adorar ao Senhor, aleluia. Se tem pessoas aqui, meu Deus, que servir ao Senhor com uma motivação errada, se tem pessoas aqui que entregaram a vida deles ao Senhor com uma motivação errada, querendo conquistar coisas, Senhor Deus, nos perdoa agora, em nome de Jesus. A nossa motivação deve ser amor. Ah, Senhor, Tu és amor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Ah, Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda a servir ao Senhor. Nos ajuda a servir ao Senhor. Nos ajuda a permanecer nessa caminhada, nesse caminho estreito, porque esse caminho estreito é que nos leva para o céu, Deus. E o nosso objetivo é chegar aos céus. O nosso objetivo é te encontrar, Jesus, no céu. Então nos ajuda, Espírito Santo, a nos desembaraçar aqui na terra das coisas. Oh, doce Espírito Santo, eu oro por cada um aqui nessa noite. Fortaleça aquele que está fraco, aquele que está desanimado. Espírito Santo, levanta uma igreja forte, levanta uma igreja que ama o Senhor, levanta uma igreja que se importa com aqueles que estão perdidos. Nos tira das quatro paredes, Senhor, nos tira das quatro paredes, Senhor, que nós venhamos ir atrás daqueles que estão se perdendo, mesmo que para isso, ó Deus, nós venhamos empenhar o nosso dinheiro, nós venhamos empenhar o nosso recurso, porque o Senhor Jesus colocou, o Senhor Jesus se deu, entregou a sua própria vida por amor a nós. Então, Espírito Santo, nos ajuda a entregar a nossa vida em amor ao próximo, em amor àquele que não tem nada para nos oferecer, porque nós também não temos nada de bom para oferecer para Jesus. E mesmo assim, Jesus nos amou, se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e vai voltar, aleluia, para nos buscar. Aleluia, aleluia, como nós esperamos esse dia. Oh Espírito Santo, nos prepare para esse encontro. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus, agradecer a Ele? Agradeça, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado.